A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus, e um bom dia, graças a Deus, nessa sexta-feira, né? Graças a Deus, dia 29 de agosto, estamos caminhando para o fim do mês, né? Para o início de setembro já, e glórias a Deus, né, irmãos? Espero que vocês estejam todos gozando de saúde, felicidade e muita paz, né? E receba toda uma paz do Senhor da irmã Maria dos Prazeres, que estou aqui para gravar mais um vídeo, né, amados irmãos? E eu peço aos irmãos que honrem essa humilde irmãs, tá? Que vocês venham dar seus likes, visualizar, enviar para muitos, se inscreva no meu canal, me ajude, irmãos, a evangelizar. Eu sou humilde, mas a palavra é de Deus, não é minha, tá? Me ajuda, tá, amados irmãos? Peço que vocês venham, né, honrar essa serva, irmã de vocês, tá bom? Vamos para a leitura, então, da palavra de Deus, né, irmãos? Vamos aqui para o livro de Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos, que está aqui, né, no capítulo 3, né? Vamos meditar aqui, né, no capítulo 3, do 1 ao 4, que a palavra de Deus, ela vem nos falar algo maravilhoso a respeito da justiça de Deus, o epígrafe que é a justiça de Deus. Começa a leitura, Paulo falando assim: qual, pois, a vantagem do judeu? É uma pergunta. Ou qual a utilidade da circuncisão? É outro ponto de interrogação. Muitas, em todas as maneiras, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiado. Pois que se algum for incrédulo, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Aqui é outro questionamento, né? E aqui o Espírito Santo responde, né? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tua palavra e vença quando for julgado. Então, Deus nos considera. Deus considera todo homem mentiroso. Ele sabe que nós somos falhos, que somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Ele sabe da nossa fraqueza, ele conhece. Então, a palavra de Deus diz que o mentiroso diz que se faz filho do diabo, a palavra de Deus nos diz isso, mas existe aquele caso por acidente. Por isso que a palavra de Deus aborda aqui sobre a nossa fraqueza. Fala que seja todo homem mentiroso, né? E Deus verdadeiro. Por quê? Para que seja justificado no dia do julgamento. Então, porque Deus, conhecendo, sabendo que nós somos barro, que mesmo a gente batizado com o Espírito Santo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, é complicado o ser humano nesse mundo ele ser 100% genuíno como o Senhor Jesus foi. É muito difícil para o ser humano. Não tem como nós passar por essa vida sem cometer uma pequena falha. E aí a palavra de Deus vem nos dizer. Aqui fizeram uma pergunta aqui: se a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus para conosco? Não. Isso Deus não tem, Deus jamais, ele jamais sai da posição dele. Se a pessoa buscar ele é Deus. Se a pessoa é salva, ele é Deus. Se a pessoa morre, ele é Deus. Se a pessoa é salva, ele é Deus. Se a pessoa se perde, ele é Deus. A fidelidade de Deus, a santidade de Deus, a grandiosidade de Deus não se abala com a incredulidade humana, com a mentira humana, com a falsidade humana. Ele não se abala. Deus não se abala. O amor dele é imenso. Mas ele prime pela palavra dele. Ele vela pela palavra dele. Ele não pende de um lado nem para o outro por causa do que o homem possa fazer aqui na face da terra.
Ele é imutável, ele não vai pender para lado nenhum, ele é santo. Ele já deixou a vontade dele explícita nessa carta magna maravilhosa para toda a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. A vontade dele está aqui relatada. Ele enviou o Filho dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para passar para a humanidade toda a vontade dele. Antes do Senhor Jesus, ele enviou os profetas. E depois dos profetas, enviou o Senhor Jesus para vir salvar toda a humanidade e relatar toda a vontade dele. Ele não vai mudar por causa de mim, nem por causa de nenhum ser humano. Deus não vai mudar. A fidelidade de Deus é imutável, ela não muda. Não tem como. Então, aí ele fala, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em suas palavras, né? E vença no dia do julgamento. Para quê? Para que ele seja justificado. Deus nos tem por mentiroso, por quê? E ele único verdadeiro, para que na nossa fraqueza nós sejamos justificados no dia de juízo. Porque o Senhor Jesus, por isso ele nasceu. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como homem ele chorou, como Deus ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Como homem ele teve fome, e como Deus ele é o pão da vida. Como homem ele morreu, como Deus ele ressuscitou. Por isso que o Senhor Jesus nasceu. Ele veio em corpóreo neste mundo para sofrer a todas as afrontas e receber toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a perseguição, para compreender o nosso sofrimento neste mundo, o quanto nós sofremos. Por isso que ele está à destra do Pai como nosso advogado, porque ele veio aqui, ele sabe quão grande e terrível é a vida humana aqui na face da terra, para se manter completamente puro, santo como ele foi santo em tudo. É complicado, e ele sabe disso, por isso que ele é o único mediador entre o homem e Deus, porque ele viveu aqui, ele conhece as misérias humanas, as perseguições humanas, a lágrima humana, a fragilidade humana, ele conhece. Como homem ele conheceu, e como Deus ele passou por cima de tudo isso, porque a palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Em nada. Ele venceu tudo por todos nós. Aí, ele fala aqui, né, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Para quê? Para que vença no dia de juízo, porque o Senhor Jesus está lá como nosso advogado, e ele conhece a nossa dor, a nossa fragilidade, né? Aí fala aqui, no versículo 5 vai falar, se a nossa injustiça for por causa de justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Eu falo como homem, quer dizer, eu estou falando essa tolice como homem. Isso é Paulo justificando aqui. Eu estou falando isso aqui como homem. Ele deixou bem claro. Estou falando essa tontice aqui, escrevendo para vocês como homem. No versículo 6 vai falar, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Aí no versículo 7 vai falar, se pela a minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória de Deus, para a glória sua, e porque sou eu ainda julgado também como pecador, e porque vou ser julgado ainda como pecador. Por que ele está falando? Porque sobre o meu pecado superabundou, que é a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Ele enviou seu Filho amado para vir, para sofrer, passar por tudo que o Senhor Jesus passou,
para nos justificar com seu sangue precioso e para compreender a dor humana. Por isso que os anjos pediram a Deus para eles serem os pregadores da palavra de Deus na face da terra, e Deus não permitiu. Deu esse cargo aos homens. Por quê? Porque como quem nunca sofreu na carne, quem não conhece a dor humana, como vai ter misericórdia de um humano? Porque nós que conhecemos a palavra de Deus e que vivemos neste mundo, sofrendo tanta afronta, né? Nós temos misericórdia um do outro, como diz lá em Efésios 6, oremos um pelos outros, porque essas aflições, né, está na vida de todos os filhos de Deus no mundo inteiro. Todos nós sofremos aflições. Por isso, nós temos misericórdia um do outro, porque nós estamos no corpo, sofrendo todas as aflições. Todos os dardos inflamados do maligno, todas as setas malignas, nós estamos sofrendo. Por isso, Deus não deixou os anjos ser pregador da sua palavra, porque os anjos não têm como compreender a dor humana. O único que compreende a dor humana é a pessoa bendita do Senhor Jesus, porque ele nasceu como homem aqui na terra, e ele compreende a nossa dor. Ele compreende, ele sabe das nossas aflições, ele sabe até aonde nós podemos suportar. Por isso a própria palavra de Deus diz que nós não seremos tentados. Deus não tenta os seus filhos. Muito pelo contrário, que no meio da nossa provação, da nossa tentação, Deus nos dá o escape. E que nós não somos provados além das nossas forças. Porque Deus sabe que se nós for provados além das nossas forças, nós perecemos. Porque somos barro. Nós perecemos. Por isso que Deus não dá uma prova para nenhum dos filhos dele, além daquilo que ele não possa suportar. Por amor das nossas almas, Deus nos vela, e quando Deus nos prova, ele nos prova porque tem algo grande para nos dar. Então, ele nos prova, para que nós se achegamos mais a ele, se achegamos mais, porque ele tem algo grande para revelar. E muitas vezes, quando a gente está muito tranquilo, a gente não tem aquela vigilância de estar direto nos pés do Senhor. E é necessário que nós tenhamos essa sabedoria, de estar constantemente nos pés do Senhor. Porque tem algo grande de Deus para nos dar. E para isso a gente tem que estar na brecha para receber da parte de Deus revelações, ministério, dons preciosos. Precisamos estar na brecha. Então aqui o Espírito Santo de Deus fala para Paulo, né? Mas pela a mentira abundou, né? Porque sou eu ainda julgado também como pecador. Quer dizer, sobre o meu pecado superabundou a graça de Deus. Superabundou. Superabundou a graça de Deus. Eu tenho um costume de falar sempre que quando nós estamos na igreja, que está se ministrando a palavra de Deus, eu falo que nós estamos no tribunal de Deus, né, amados irmãos? Porque ali a palavra de Deus vem e através dela ela vai falando conosco e a gente vai se policiando, a gente vai se corrigindo. Então eu falo que nós estamos no tribunal de Deus toda vez que a gente está dentro da Bíblia, lendo sozinho, ou dentro da igreja, numa pregação, a gente está no tribunal de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela é clara para todos nós. Ela é clara. Ela é clara para todos nós. Então aqui, o Senhor vai falar que pela misericórdia dele, nós somos justificados. Tem falhas nossas que vai ser justificado pelo sangue de Jesus, porque tem pecados que a palavra de Deus diz que se a gente morrer levando ele, sem arrependimento, sem pedir perdão, a pessoa perde a salvação. Está lá em Apocalipse 22, 15. Né? Está lá em 1 Coríntios, do capítulo 5 em diante. Está lá em Romanos 1, do versículo 18 em diante.
Então, a gente sabe que existe pecado, que se nós morrer levando ele, a graça de Deus não vai aboná-lo, porque já está determinado na Bíblia que esses pecados não serão abonados. Se a pessoa levar eles, não haver um arrependimento em vida. Pedir perdão para Deus e abandonar essas práticas, esse tipo de pecado. Mas, de uma forma ou de outra, nós temos falha. Perfeito, só Deus é perfeito. Deus falou para Abraão: Abraão, eu sou santo, sede perfeito porque eu sou perfeito. Agora vai dizer que Abraão foi perfeito o tempo inteiro? Abraão não foi. Abraão, ele ouviu, né? Quando Sara vacilou, ele aceitou o vacilamento de Sara, foi lá, deitou com a empregada lá e teve um filho, Ismael. E ele tinha promessa de Deus na vida dele. Ele tinha promessa de Deus. E ele vacilou, né? Quando Sara manda ele despedir o filho, ele endureceu. Ele não queria, mas Deus vai falar para ele: obedece a tua mulher. O que foi que Deus falou ali para Abraão? Você não tinha minha palavra, Abraão? Você não tinha minha promessa, Abraão? Por que você ouviu a tua mulher quando foi para deitar com a escrava e ter o filho? Por que agora, na hora de despedir a serva e o filho dela, você não obedece a tua mulher? Obedece. Ouve Sara agora, Abraão. Despede. Né? Por que Deus falou isso para Abraão? E mesmo tendo de misericórdia e fazendo de Ismael a grande nação, a promessa de Deus sobre a vida de Ismael, por que Deus falou isso para Abraão? Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós semeamos, nós colhemos. E ele não era inocente, ele tinha promessa de Deus sobre o filho. Ele tinha promessa. Ele sabia que ele ia ser pai. E que Sara ia ser mãe. Ele sabia porque ele tinha promessa, né? E Deus é santo. Deus não é glorificado em erro de nenhum ser humano. Não adianta as pessoas errar e dizer assim: ai, Deus permitiu. Deus permitiu. A permissão de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é outra. É outra. Porque se Deus não quer que eu faça algo e eu fico insistindo naquilo, não desisto daquilo, a palavra me diz que não, Deus me diz que não, Deus usa a base e diz que não, e eu fico insistindo naquilo, aí Deus permite que eu faça aquilo, mas eu vou cair, eu vou pagar um alto preço, eu vou sofrer, vou me arrebentar. A permissão de Deus, não a vontade dele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele nos ama, ele quer o que é de melhor para nós. O que é de melhor para nós, se nós vivermos no centro da vontade dele. Agora, na permissão dele, nós nos arrebentamos, porque a permissão de Deus é quando insistimos no erro, mesmo sabendo que ele não quer. Aí ele permite. Vai lá. Estou falando, você não quer me ouvir? Então, faça o que você quiser. Eu te dei o livre-arbítrio, né? Eu te dei. A minha palavra não volta atrás e você, para me obedecer, você tem que me obedecer com toda a tua alma, com todo o teu coração, me servir por completo. Mas você não quer me obedecer, então vai lá. Aí isso é permissão. E toda permissão traz sofrimento. A vontade de Deus só traz muitas bênçãos, muita prosperidade, famílias abençoadas. Coisas gloriosas, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus é amor. O amor, Deus, ele é o próprio amor. Ele é o amor que não tem como se explicar, né? Não tem como se explicar. Então, aqui, a palavra de Deus vai dizer: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Amém? Então, no julgamento seremos vencedor, apesar de algum carrapichinho que pode ainda ter na nossa vida. Seremos vencedores, porque Deus sabe que somos barro.
E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece a nossa dor. Mas isso não dá o direito, olha lá, de achar que todo pecado vai ser justificado por Jesus, porque não vai não, tá? Então, vamos estudar a Bíblia direito e vamos buscar nos santificar cada dia mais e ficar na presença de Deus, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor Jesus me concedeu nessa manhã, né? Eu me despeço dos meus amados irmãos em Cristo Jesus, que tenha todo um bom dia, uma paz gloriosa do Senhor, com muito amor, muita paz, muita felicidade, muita saúde e alegria no lar de todos vocês, e que Deus abençoe a todos, e fica com um abraço da irmã Maria dos Prazeres, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém e amém.